Fala rapaziada que acompanha o Cola Fiel, aqui é o Indro Souza e eu tô aqui para mais um vídeo. Antes de começar vou pedir o seu like, o seu sub para ajudar o canal. E vamos hoje falar de um assunto importante aqui em relação à busca do Corinthians por técnico, certo? Assim que o Silvinho foi demitido, nomes começaram a pipocar nas redes sociais. Vários torcedores pediram aí Jorge Jesus, Renato Gaúcho, mas um nome em específico chamou a atenção, que foi o do Cuca. O Cuca é muito pedido por torcedores do Corinthians, ao mesmo tempo também é muito rejeitado. Há muita gente que abomina a possibilidade de Cuca no Corinthians, até hashtag Cuca não, a exemplo do que aconteceu antes dele assumir o Atlético Mineiro. E a questão não está dentro de campo. O Cuca é multicampeão, o Cuca tem final de Libertadores recente, mas a rejeição vem por uma polêmica fora das quatro linhas. E se você não sabe desse caso ainda, a gente vai te contar hoje para você ficar por dentro e não ficar perdido aí quando falarem que Cuca não pode vir para o Corinthians, certo? Vamos contar aqui todos os detalhes e você decide aí o que você pensa. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu que talvez não saiba, uma amiga, enfim, vamos lá. Em 1987 o Grêmio foi fazer uma excursão na Suíça para jogar contra times europeus, aquele tipo de copinha amistosa que você começa ali a disputar jogos contra equipes de outros continentes. O Cuca estava naquele elenco e foi na Suíça que ele se envolveu nesta polêmica ao lado de outros 3 companheiros. Tudo começa quando, depois de um dos jogos, uma garota de 13 anos, acompanhada de 2 amigos, vai lá no hotel do Grêmio para tentar pegar camisa, pegar autógrafo, pegar bandeira, flâmula, enfim, aquela tietada em jogadores. E segundo a versão dela, os 2 amigos são expulsos e 4 jogadores puxam ela para dentro de um quarto. Entre eles o Cuca, né? O Cuca estava com o Fernando, com o Eduardo e com o zagueiro Henrique. Henrique, que jogou no Corinthians por muito tempo, é um zagueiro bem reconhecido aí pelo Corinthians, também está envolvido no famoso escândalo de Berna, certo? Na versão da garota, ela foi puxada para dentro do quarto e obrigada a manter relações sexuais com esses jogadores. Os jogadores foram acusados, foram prontamente presos preventivamente na Suíça e por lá ficaram por um mês. A prisão preventiva acabou porque julgou-se que não dava para provar que teve violência. Fizeram o exame de corpo de delito na moça, não deu para provar que teve violência. Então eles foram liberados e voltaram ao Brasil, mas foram julgados um ano depois e condenados por atentado ao pudor com uso de violência. Por que eles foram julgados mesmo sem esse exame de violência? A lei suíça entende que qualquer relação sexual com alguém com menos de 14 anos é considerado estupro. Então, como a garota tinha 13 anos, não interessa se teve consenso ou não, os jogadores foram aí punidos, foram condenados pela justiça suíça, mas acabaram não cumprindo nenhum tipo de pena, né? Voltaram para o Brasil não faz extradições de brasileiros, então eles ficaram aqui no Brasil cumprindo a sua pena não, né? Vivendo normalmente até o crime prescrever em 2002 e viverem sua vida tranquilamente, jogando bola, sendo treinadores, enfim. No caso do Cuca, a gente tem que trazer aqui todos os pontos, claro, que existem da história. A moça não reconheceu o Cuca depois lá na polícia, não chegou a afirmar que o Cuca estava envolvido, então para ele a coisa foi um pouco mais branda do que para outros atletas, como o próprio Henrique, que foi reconhecido, mas ainda assim ele foi condenado por outras versões, enfim, por outras testemunhas alegarem que ele estava no quarto, né? Dizem que o Cuca não participou dos atos sexuais com a garota, mas esteve no quarto o tempo inteiro e não impediu, e por isso também foi condenado. O Cuca já se defendeu disso recentemente, né? Antes dele assumir o Atlético Mineiro, surgiu a campanha Cuca não muito forte nas redes e ele se viu na obrigação de falar pela primeira vez sobre o caso. Então ele falou: não houve estupro como falam, como dizem as coisas. Houve uma condenação por ter uma menor adentrando um quarto. Simplesmente isso. Não houve abuso sexual, tentativa de abuso ou coisa assim. Esse episódio precisa ser explicado. Eu estava no Grêmio havia 2 ou 3 semanas, não conhecia ninguém. Jamais toquei uma mulher indevidamente ou inadequadamente. Sou um cara de cabeça e consciência tranquila. Então o Cuca alega essa inocência, mas tem a condenação da justiça suíça. Para a justiça suíça, o Cuca participou deste ato. E a gente pode dizer se de fato, né, como teve consenso ou se não teve, se dá para enquadrar como um estupro, mas não deixa de ser uma garota de 13 anos, né, uma garota de 13 anos que até hoje existem muitos estudos que falam sobre como a mídia tratou com normalidade 4 jogadores de futebol terem relações sexuais com uma criança, né? E acho que hoje em dia a gente começa a entender um pouco melhor do que na época. Na época foram tratados até como injustiçados por ficarem presos. Um deslize sexual, comentou-se aqui. E acho que hoje a coisa toma uma proporção um pouco maior. E eu particularmente acho até justa. Eu acho que por mais que o Cuca possa ser inocente ou possa não ter de fato participado, mas estava lá, eu acho que ter alguém condenado a esse tipo de coisa não condiz com a história do Corinthians. Mas enfim, deixa nos seus comentários o que você pensa. E se você conhecia esse caso, eu acho que é um caso bem importante aí, que as pessoas não conhecem, muita gente não coloca na balança na hora de pedir o Cuca no comando técnico do Corinthians. Então é isso, reitero aqui que na minha opinião, o Corinthians, que usa muito respeito às minas e tudo mais, não pode se relacionar com alguém que tem esse tipo de acusação na bagagem. Então para mim o Cuca também não é uma opção.
Eu acho que o Corinthians tem que descartar qualquer possibilidade. Estou junto com quem está protestando aí. Essa é a minha opinião. Deixa a sua aí. Valeu demais, um grande abraço, até a próxima. E fica ligado no canal, qualquer atualização sobre o novo técnico do Corinthians, vocês vão ver aqui. Fechou? Valeu!